Gênese no Lar. Uma alegria estar com vocês mais uma vez, na manhã do dia 25 de novembro do ano de 2020. Que o Senhor da vida nos abençoe, que as nossas preces, nossos pensamentos possam atingir aqueles corações que amamos, os benfeitores que irmanados nos beneficiam, o nosso Mestre Jesus é o modelo a ser vivenciado, e a Deus, nosso Pai, que a sua infinita bondade, sua misericórdia, envolva a humanidade, a família, os adversários, os sofredores, nós mesmos. O tema de hoje, um convite para uma reflexão cuidadosa, que fala com o nosso coração, mas também exige uma reflexão atenta quanto ao ambiente íntimo, lidar com as imperfeições, como também que a vida tem prodigalizado. Comportamento humano de encarnados e desencarnados que estão à nossa volta, uma vez que vivemos em sociedade. O tema: a verdade é como o sol. Expressão utilizada por Allan Kardec, que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, especificamente no item 7. Kardec escreve esse capítulo utilizando não só as passagens de Jesus no Evangelho, mas também reflexões que foram favorecidas em vários instantes no Livro dos Espíritos, que remonta à influência dos Espíritos em nossas vidas. Um exemplo, questão 459, e no desdobramento das leis morais. Naturalmente, esse assunto da influência dos Espíritos, que está na parte segunda, a influência, as leis morais na parte terceira, mas voltando à parte segunda, o assunto foi trabalhado na segunda obra, que é a continuação do Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, que é o Livro dos Médiuns. Vamos nos deparar com a mediunidade, com médiuns, com a influência do meio e a influência moral dos médiuns. Uma vez que o Espiritismo inaugura uma nova ciência, ciência própria, e vem colaborar com as ciências ordinárias. Qual a ciência espírita? Dialogar com os espíritos, favorecendo o fenômeno da observação e das suas consequências morais. Pois bem, então o assunto, quando é tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, ele se agiganta, uma vez que Jesus e os apóstolos são trazidos para que nós possamos beber da fonte primária. Pois foi Jesus quem alertou sobre a importância de se aplicar a moral cristã no trato com a mediunidade e com os espíritos. Foi o Espiritismo que inaugurou esse convite, essa proposta. Foi Jesus. O Espiritismo deu encaminhamento, ele ampliou, ele adequou a uma linguagem moderna, mas sem se desconectar da obra do Evangelho. Com isso, me inspiro numa frase ditada pelo Espírito Emmanuel, no livro Opinião Espírita,
quando ele diz que o Espiritismo, ou Kardec e Jesus, estão de ponta a ponta. Não dá para falar de Kardec sem falar de Jesus. E quando falamos de Jesus, hoje nós temos a opção de usar Kardec para esclarecer. Então, que Deus nos abençoe. No item 6º, Kardec vai falar sobre não creais em todos os espíritos. Vale ainda lembrar que a abertura desse capítulo temos 2 passagens, ou melhor, 3 passagens do Evangelho. Sendo o item 1 que vai falar da árvore e seus frutos, o item 2 que vai falar sobre o cuidado com falsos profetas, que não é novidade nos tempos do Espiritismo, porque falsos profetas sempre transitaram nas religiões. E no 3º item ele vai falar sobre o cuidado que devemos ter com a sedução. Assunto muito vasto. Mas o nosso foco será, então, o item 6 e o item 7. Kardec traz João Evangelista na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1. Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Extraordinário, João Evangelista falando sobre a mediunidade e o trato com os espíritos. A dizer que temos que tomar cuidado com os espíritos que se comunicam. Não acredite em qualquer um. Mas observemos se esses espíritos falam de Deus. Se são de Deus. Agora ouçamos Kardec. Item 7. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Ele fala de algumas pessoas. Algumas pessoas afirmam que o Espiritismo abona. É porque até hoje, nós estamos em pleno século XXI, a ignorância no populacho julga que o Espiritismo ele se apoia em fenômenos do diabo. Espíritos que vão fazer isto ou aquilo para prejudicar pessoas. Uma confusão. Então Kardec vem dizer logo no início que, pelo contrário, o Espiritismo desfere golpe mortal. Não é um golpezinho, é um golpe mortal contra o falso Cristo e o falso profeta. É melhor dizer o profetismo em si, porque aí a gente despersonaliza. Então o Espiritismo não dialoga a imperfeição no sentido de fazer conciliação. Não é conveniente a imperfeição. Continuamos. Não peçais ao Espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia e a geologia revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. É que já, de cara, faz um alerta. O Espiritismo não promete milagres. Podemos subentender
que quando alguém diz assim, vai ao centro que você obtém, procure o espiritismo que resolve, sobre o ponto de vista das nossas responsabilidades, isso não procede. É uma falsa promessa. Naturalmente, porque existe uma ciência por trás. Sem fazer digressão excessiva. Como nós podemos prometer algo que não dominamos? A gente não conhece a história da pessoa, a gente não sabe qual é o objetivo da encarnação pois não sabemos nem a nossa ao certo, a gente tenta compreender. E ainda mais querer usar um poder para enganar. Pois não o temos, uma vez que Allan Kardec explica que a mediunidade é uma faculdade que pode ser retirada, se não souber usá-la. Obviamente que saber usar é aplicar justiça, amor e ciência. E beleza, poesia e arte, arte do viver. Facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente, o Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado ali explorar em proveito próprios fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da crendice alheia e seria logo desmascarado. Então, um anúncio. Todo mundo ver. O falso profeta e o falso profetismo será desmascarado pelo sol da verdade. É só uma questão de tempo. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos, por si sós, nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Significa que, quando um trabalho tem respaldo moral, ele tem frutos. E esses frutos são conhecidos. Eles não precisam de ser divulgados pelo protagonista ou pelo pseudo-protagonista, uma vez que um médium, um profeta, porque o profeta é um médium dos dias atuais, ele não se vangloria. Ele não vai dizer assim, eu sou o Cristo. Eu sou o portador da verdade. Naturalmente, o Kardec está dizendo que é a mesma coisa no sentido mais popular de dizer, eu inventei a roda. Quem se autoproclama inventor da roda, ou íntimo do dono da roda, ele na verdade está fazendo de tudo para entortar ou quebrar a roda. Porque já é a sabedoria, já está na sabedoria popular, que a roda não foi inventada por ele. Fiz-me claro? Por isso nós, como medianeiros, devemos apagar sempre o eu. De vez em quando a gente solta umas. Vocês me conhecem. A gente conta um caso aqui, isso aconteceu assim comigo, etc. Às vezes só para aproximar de uma realidade mais do dia a dia de cada um, porque somos amigos. Mas o correto seria dizer, pessoal, isto aconteceu com Kardec lá na época da Sociedade Espírita. Olha, gente, você sabe uma história que aconteceu com o Chico?
que aconteceu com Eurípides Barçanufo? A dizer o quê? Que nós temos que voltar os nossos olhos para Jesus. Por quê? Aqueles que fizeram o bem, fizeram em nome do Cristo. Se nós temos os intermediários, na verdade são, entre aspas, heróis ou referências que dialogam mais perto. Como é bom falar que o Chico viveu a 35 quilômetros da minha cidade. Falo isso com uma alegria. Tem hora que eu fico assim, eu acho que era melhor ele ter vivido 90 quilômetros daqui. Porque 35 quilômetros significa que ele estava muito pertinho. E o que eu aprendi com o Chico? Qual é a minha responsabilidade por ter escrito 2 livros e ter aqui vários documentos para ser publicizado? Significa que eu tenho muita responsabilidade. Significa que eu sou mais endividado do que aquele que vive a 70 quilômetros. Compreenderam o que eu quero dizer? Então isso não destaca, isso agrava a responsabilidade. Bom, vamos voltar? Vamos para Kardec? Vamos para o texto? Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como um sol. Dissipa os mais densos nevoeiros. Optar por não enfrentar a luz não é suficiente. Porque a verdade é como o sol. Você consegue impedir que o sol nasça a cada manhã? Agora, vocês já observaram que as nossas imperfeições optam pela noite? Para que haja cumplicidade com o erro? Quando você abraça um sábio, você dá as mãos para um gigante moral, você está em busca de um sol. Esse sol vai ser o despertar da consciência para encarar a imperfeição. Quando somos cúmplices nas tramas da imperfeição, é como se a gente quisesse colocar uma máscara, uma capa, ou se esconder numa câmara escura, numa caverna. O sol da verdade não adentre. Vou ser mais prático. A obra mediúnica, na lavra de André Luiz, o Espírito, através da nossa querida alma, amiga Francisco Cândido Xavier, em vários dos seus livros, traz algumas informações que a gente pode conjugar agora. Um exemplo. Os espíritos desencarnados que não estão dispostos a enfrentar o sol da verdade, eles se escondem em camadas escuras, em regiões densas, de pouco acesso da luz solar. Embora haja uma resistência ao bem e à verdade, inclusive no nosso meio espírita, por puristas, que tentam desarticular, desautorizar esta ou aquela outra obra, para que eles possam se dizer poderosos e se apoiar apenas no que lhes interessa. Mas todo movimento que tenta impedir que as pessoas vejam, na verdade, mesmo que os encarnados não percebam, estão sendo instrumentos para que a ignorância continue. No mundo espiritual inferior, os espíritos fogem da luz do sol.
Médiuns constatam isso no dia a dia. Posso dar um exemplo. Uma pessoa, quando entra em processo obsessivo, quando ela vai se fechando para o mundo, a tendência é que ela feche a cortina do seu próprio quarto. Para não dizer quando pintam a parede de preto, ou de cores rubras, densas. Porque o indivíduo está entrando dentro do seu inconsciente. Ele prefere viver na zona da acomodação porque tem medo ou covardia para enfrentar o sol da verdade. Existe no plano terreno algumas regiões de fácil visitação ou de difícil, como queira. Eu falo fácil porque se tiver recurso você consegue. Tem regiões no nosso meio ambiente que são infestadas de entidades que estão fechadas nesse circuito, que não querem ver a luz. E os médiuns identificam quando vão nesses lugares. Se você for num campo de girassol ou de girassóis, ali a tendência é que estas plantas representem a busca da luz. Ali a tendência é que você possa se intercambiar, uma vez que não é necessária a questão espacial, física. Sob o ponto de vista figurado, ali você vai encontrar muitos espíritos em busca da luz. Diferente se você for num ambiente de muita umidade, ausência de luz. Estou dizendo que todos esses lugares, mas em alguns destes, são moradas de entidades desencarnadas e que durante a noite se revelam, vão ao encontro dos encarnados. Por isso, aprendemos na obra espírita que os processos obsessivos geralmente são robustecidos durante a noite, quando o médium deixa o corpo físico espiritual. Se ele estiver afeito às imperfeições, fecha circuito com estas entidades. E quando ele se despertar no dia seguinte, esses painéis se revigoram nas suas escolhas, nas suas atitudes. Muito natural que quando aconteça, o que não generaliza o fato, o indivíduo desperta cansado, com ideias violentas, preconcebidas, e ele no dia a dia vai atuar sugerindo dúvida, medo, dissidências, intrigas, fofocas. Um exemplo, nós nos reunimos na casa de Kardec para falar de Jesus. Se o médium da nossa instituição pegar o telefone para ligar para um outro, para ficar sugerindo o mal, significa que ele não estará compreendendo o que o Evangelho propõe. Porque o que é dito à noite tem que ser dito de dia. Se eu tenho que esconder alguma coisa de alguém, significa que eu estou mal assessorado. Se eu estou propagando o mal, um exemplo, a imperfeição do meu companheiro de tarefa para um outro ou para outros companheiros de tarefa, significa que eu estou sintonizado com as faixas inferiores, com espíritos que são falsos cristos e falsos profetas. Seria mais ou menos o seguinte: a gente reunisse de manhã para falar de Jesus e ficássemos o dia inteiro levando treva para a cabeça do outro. Falso Cristo, falso profeta. Então eles não estão distantes. Embora alguns façam um barulho maior. Nos nossos tempos de internet, nós vemos, constatamos no dia a dia
uma avalanche de falso profetismo. Uma médium me procurou dizendo: por que eu só tenho sonhos de imagens apocalípticas? E eu perguntei: o que são imagens apocalípticas? Eu vejo tsunamis, eu sonho com guerras, com terremoto. Aí essa pessoa estava muito sofrida, perguntou: será que isso tudo está para acontecer aqui na Terra? Aí eu falei assim: você tem um tempo? Tenho. Você quer conversar comigo? Quero. Mas eu não quero conversar com você. Ela se assustou. Aí eu disse: isso pode ser um apocalipse? Não. Ela deu um sorriso. Então vamos fazer o seguinte: você vai conversar agora com Allan Kardec. Topa? Com ele eu vou contigo. Depois que a gente brincou, eu abri o livro A Gênese, 4ª edição, último capítulo. Os tempos são chegados. E fomos passear com Kardec. Por fim, eu disse: estes seus sonhos podem ter muitas notícias, pode representar muitas coisas. Inclusive que o mundo lá fora está vivendo uma verdadeira batalha. É uma batalha de ideias, sofismas, anarquia, ideologias estranhas, o culto ao hedonismo, ao prazer, filosofia deixada de lado, a religião sucateada. Mas tudo isso faz parte de um processo. Então quem está na guerra, ele só escuta tiro, e só fica disputando estratégias, elaborando, pensando no mal. Agora, nem sempre aqueles que propagam ou aqueles que são responsáveis pela guerra estão no fronte, são políticos, são arquitetos da destruição. E não sofrem absolutamente nada, porque são poderosos, são ricos. Mas eles conseguem, inclusive, com muita frieza, dizer assim: vamos parar a guerra? Então nós vamos subentender de uma forma muito simples que existem os escândalos que são necessários. São necessários para o aprendizado. Aliás, aprendemos no Livro dos Espíritos que as guerras são necessárias para fazer com que o mundo acorde. Obviamente que o mundo inferior, porque o mundo superior não tem guerra. Mas os Espíritos falam que ai de quem pratica a guerra, quem faz a guerra. Então, nós temos que procurar sair da guerra. Para isso, você tem que pacificar o mundo íntimo. Inclusive, blindando contra os falsos profetas que estão te julgando lá no meio da batalha. Massa de manobra. Veja o que a mídia tem feito com o povo no Brasil. E no mundo, não é só no Brasil. A mídia, ela pode criar uma crise sem que haja crise. Ela pode dizer que não tem crise para enganar o povo e o país está afundado economicamente, politicamente dizendo. Principalmente na era da eleição. Então essa manipulação é apenas um ingrediente, porque a mídia, na verdade, é o veículo utilizado por mentes que têm interesse em enganar. Então existe um engano individual, existe as obsessões coletivas. Você sabe que uma família pode entrar no processo obsessivo? Os 4 moradores, 50 familiares podem estar sob obsessão e não percebem. O exemplo de uma nação em obsessão. A metade ou mais da metade da Alemanha da época do nazismo. Você não pode dizer que a Alemanha estava obsedada pelo partido. Porque muitos alemães estavam constrangidos e estavam percebendo que a Alemanha estava indo para o buraco. Mas tinha uma história: ou crê ou morre. O que eu quero dizer?
aqueles que estavam obsedados, acreditando na falácia, eles eram manipulados por discursos tecnicamente e magneticamente muito bem estruturados. Os homens da ciência comprovam isso. Por exemplo, aquelas experiências com plantas, com molécula de água, e ambientes que é utilizado o recurso do som. Uma música clássica que eleva, há uma resposta positiva. Um discurso de Adolf Hitler é destruidor. Ele está impregnado de vibrações da imperfeição, da doença, das psicoses, das neuroses. Então nós podemos encontrar aí fora um ambiente pestilencial se estivermos abertos, se estivermos interessados. Você pode fazer guerra se você abrir o painel. Você pode acreditar na treva, você se apoiar na sua ilusão. Como você pode, mesmo no campo de batalha, agir como os terapeutas da Cruz Vermelha, bomba explodindo e eles focados em entender os corpos mutilados, tentando salvar vidas. Eles não estavam focados na guerra, sim no trabalho que lhes competia fazer. Se vocês prosseguirem no texto, e não será por nós feito, nós vamos nos deparar com um longo parágrafo que Kardec vai falar então da categoria dos falsos cristos e falsos profetas do além-túmulo. E o convite nesse longo texto é o mesmo. Meus bem-amados, não acrediteis em todo o espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais, nunca materiais. É a maneira de distinguirem dos maus os bons espíritos. E principalmente pode aplicar-se estas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Seguindo a orientação de quem nos tutela, quando você tiver dúvida, quando você se sentir inseguro sobre a fonte em que estás bebendo, o canal que estás acessando, a rede social que estás frequentando, não é difícil identificar. Se essa fonte te alimenta, traz esperança, fé, te convida para a prática do bem, da caridade, onde os amigos são desinteressados, o grupo não tem foco na imperfeição, ou seja, não sugere fofoca, intriga, maledicência, desrespeito, intolerância, preconceito. Você está num ambiente que pode estar te ajudando. Se esse grupo começa a te dar margem para as imperfeições que você traz em si, cuidado. Não precipite para se desvincular. Não precipite, porque pode ser uma falsa impressão. Pode ser que um momento ou outro há uma travessia mais dificultosa, que naturalmente prodigaliza
a sociedade ainda imperfeita da humanidade. Quem sabe você pode se tornar um instrumento para auxiliar esse grupo. Mas se insistir, aquelas vibrações que geram animosidades, impetuosidade, aridez, se a prece, se a perseverança, ou se a inabilidade, ou quem sabe a impossibilidade de contribuir de uma forma efetiva, não se sinta preso. O único compromisso que nós temos na Terra é com Cristo e com o Evangelho. A sabedoria indica: ame a verdade, ame a justiça. O bem e a justiça se confundem. Você não pode só trabalhar o bem, fazer a injustiça. Que Deus nos abençoe em nossas escolhas. Porque graças a Deus o período que nós vivemos é o mais farto que houve até então para nos desviarmos dos projetos que assumimos. Nunca foi tão oportuno discutir esse assunto, falsos cristos e falsos profetas. Agora, concluo dizendo: Allan Kardec foi muito firme, respeitou indivíduos que fizeram de tudo para destruir o seu trabalho. Ele os respeitou com o seu CPF, com os seus nomes, mas jamais pactuou com o que eles fizeram. Tanto é verdade, se ele escreveu esse texto, não pensem que ele estava tratando de um assunto filosófico possível. Não. Ele estava falando de fatos que ele estava experienciando no dia a dia. Tanto, amigos, todos nós precisamos das influências para dar o testemunho, se realmente estamos conectados com Cristo. Concluo trazendo Tiago, na sua epístola. Bem-aventurado o varão, que é o jovem, que é o aprendiz. Bem-aventurado o varão que é tentado em suas próprias concupiscências, porque ele tem a oportunidade de dar provas se ele está apto ou não para seguir na direção de uma nova lição. Gênese no lar, dialogando sempre com o nosso coração. Receba uma mensagem nesse momento que cita Erasto no Livro dos Médiuns, quando nos ofereceu uma frase muito conhecida: melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Os tempos que vivemos, e não é diferente do passado, mas agora com mais publicidade. É só esta a diferença. Muito simples enganar. Nos Estados Unidos da América surgiu um debate, na década de 80, surgiu uma palavra intitulada factoide. O que é um factoide? Uma notícia que é verdadeira, um fato. Melhor dizendo, um fato. Você pega um fato e faz desse fato uma notícia inverídica. Vocês vão encontrar na internet a explicação dessa teoria. Um exemplo. Existe um fato. A muralha da China. Construção imponente da humanidade. Patrimônio. Agora, um outro fato. O homem pisou na Lua. Astronautas visitam a Lua. Agora um factoide. Astronautas na Lua, dialogando, observando o planeta Terra, ficaram admirados com a imponência da muralha da China. Publica-se num periódico
Daqui a pouco o mundo inteiro está admirado com o tamanho das muralhas da China. A partir de 2 fatos: o homem ir à Lua e a existência da muralha da China. Mas um astronauta de lá vai registrar o tamanho da muralha da China? A imponência? Então eu posso tirar uma foto e dizer que eu sou amigo de fulano que frequenta a casa dele. Eu posso ter transitado num ambiente e sair divulgando, muito tempo depois, que eu fui protagonista de acontecimentos. Porque, dependendo dos fatos, os participantes desses eventos estão até no mundo espiritual. Não tem ninguém para me contestar. Aí eu tenho um documento ou outro que eu utilizo. Isso é um factoide. Por isso, amigos, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós nos deparamos por aí. Porque para ser falso Cristo e falso profeta, não é difícil. Por isso concluo com uma reflexão para o nosso coração. Esse assunto não sugere que estejamos pessimistas, inseguros. Pelo contrário. O Gênesis no lar sugere que estejamos alegres. Nos sintamos felizes porque Deus nos convidou para pensar diferente. E quem pensa diferente faz a diferença. Com isso devemos viver alegremente, mesmo sabedores dos desafios, dos problemas que estão pelo caminho. E se eles existem, significa que não acabou. Raízes de amargura existirão sempre nos corações humanos, aqui e ali, como sementes de plantas inúteis ou venenosas estarão no seio de qualquer campo. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas, para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Mãos pretimosas arrancarão o escarracho em torno da lavoura nascente, e atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. Se alguém te trouxe dano, ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causado a outrem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estimas ser desculpado, perdoa também, sem qualquer restrições. Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. A fonte dissolve os detritos que lhe arrojam. A luz não faz coleção de sombras. Caminha alegremente e constrói para o bem, que só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que haja sofrido, lembra-te de que tudo amanhã será melhor, se não engarrafares fel ou vinagre no coração. Emmanuel, no livro Espírito da Verdade. Caminha alegremente. Caminha sempre. Sorria. Eu costumo poetizar numa estrofe singela dos meninos, lá da antiguidade, do meu tempo. Sorria, mesmo que seja um sorriso triste, porque mais triste que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Com Jesus, o Evangelho prodigaliza o nosso sorriso, o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa humanidade, sem dialogar no sentido de sermos coniventes com as imperfeições. Nossa,
ou com aquela que tenta, insiste em visitar e destruir famílias, relações, uma instituição, no nosso caso o próprio movimento espírita. Não podemos ser omissos. E a nossa ação começa pela prece, pelo esclarecimento. Eles que nos visitam, e repito, sem propagar o mal, porque o que o mal espera é que ele seja divulgado. O assunto requer de nós bondade com Jesus, bondade no coração. Emmanuel então encerra nossa manhã nos chamando a atenção para não engarrafarmos fel ou vinagre. Mesmo que tenhamos sofrido calúnia, perseguições, difamações, passemos adiante. Emmanuel nos faz lembrar de Chico. Eu não posso, amigos, consciência tranquila, posso encerrar nosso encontro sem falar de Chico Xavier. E mesmo desencarnado é desrespeitado. Ele passou uma vida toda deixando de lado as incongruências, as imperfeições, as dificuldades dos seus companheiros de jornada, sempre divulgando a paz, o bem, a fraternidade. Nos tempos que vivemos, eles tentam, os falsos cristos e falsos profetas, insistem em apresentar um lado que o Chico nunca apresentou. Ele podia até tê-lo, em luta, mas ele jamais desrespeitou instituição alguma. Ele jamais delatou quem quer que seja. E olha que muitas coisas ficaram guardadas na gaveta da sua misericórdia e da sua bondade. Então qualquer coisas que vocês encontrarem por aí, sendo atribuídas a Francisco Cândido Xavier, que não represente os ensinamentos de Emmanuel, felizmente, estaremos diante de falsos cristos e falsos profetas. E digo mais, se amanhã o projeto da FEAC Minas, a Casa de Kardec, se desviar destes princípios, eu serei o primeiro a dizer para vocês: sigam Jesus, sigam Kardec, pois vocês por certo encontrarão outras fontes, e fontes límpidas, irão promover o bem, a paz nos corações. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que Deus nos conceda um dia muita esperança e fé. Respeitosamente, nos despedimos dizendo Ave Cristo.